Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? Vim fazer esse vídeo para vocês aqui para mostrar um pouco mais do andamento aqui dentro do evento, tá? Mostrar a nossa colocação atual, o que a gente está fazendo aqui nos últimos dias. Vou mostrar também que a gente conseguiu já chegar a Lan King em 3 estrelas, vou mostrar para vocês na prática como que ela tá funcionando ainda nesse momento, beleza? Mas não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, não esquece de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? Então bora pro vídeo. Pra gente começar aqui, eu queria mostrar para vocês a nossa posição atual. Nos últimos dias aqui eu acabei não conseguindo jogar tanto quanto eu gostaria por causa do trabalho, por causa da vida. Eu acabei ficando gripado também no final de semana agora passado e isso me derrubou bastante. Eu acabei tendo que me ausentar um pouco do jogo também. Então nossa posição ela ficou um pouco mais baixa, mas ainda assim a gente está ali no top 5 da cidade. Como vocês podem estar vendo aí, a gente está com 366 mil, sendo que o sexto colocado está com 364. Ou seja, a gente está com mais de 100 mil pontos na frente, isso é muito bom. Lembrando que ainda faltam faltam 19 dias, né, 20 dias praticamente aí para terminar o evento. E é muito importante aproveitar esse tempo que falta agora, principalmente para quem está começando, para coletar dinamite. Se você está em outro mapa, se você está no Crude Cries, aproveita para fazer pontos individuais. Se você ainda não está na colocação que você gostaria, ainda dá tempo. Por quê? Porque nesse momento ainda não começaram ali as ilhas mais importantes, né? Para quem está no Crude Cries, para quem está na Tempestade dos Sete Mares, por exemplo, quando for abrir essas novas partes aqui do mapa, que é basicamente a mesma coisa, né, gente? Só muda um pouquinho a configuração e o layout aqui, mas a ideia é a mesma. Então, quando for abrir as novas etapas aqui do mapa, é onde vai ter a maior pontuação. Então, se você ainda não conseguiu uma pontuação interessante, não esquenta, porque ainda dá tempo para você pegar, beleza? É muito importante você fazer os eventos, principalmente do CAE, porque dentro do CAE você, além de conseguir mais pontos de morte, você também ganha os próprios pontos do CAE, que aumentam bastante a sua pontuação individual, tá? Então é muito importante participar também, além dos recursos que você ganha. Como eu vou mostrar pra vocês aqui agora, a gente já conseguiu jogar Lan King em 3 estrelas. Lembrando que eu não comprei nenhum pacote, eu não gasto mais dinheiro nesse jogo, como eu já falei com vocês. Então a gente não gastou nenhum centavo e ainda assim conseguiu pegar Lan King em 3 estrelas. Mas Chuck, como é que você fez isso? Simplesmente fazendo os eventos, tá? Como eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente praticamente já completou o cartão aqui da Febre do Ouro, tá? Que é esse cartãozinho aqui principal, tá vendo? Que você ganha de graça, inclusive. E ainda nem pegamos as 300 recompensas, no caso aqui, as 300 fragmentos da Lan King, que vem na última recompensa. Então só pra vocês terem uma noção aí. Deixa eu só tirar o barulho do jogo aqui, porque às vezes ele pode atrapalhar e ficar bem alto. Também não gosto, não. Então vamos lá. Outra coisa importante é fazer essas missões que ficam aqui embaixo, ó. A gente completou essa primeira parte aqui, tá vendo? E viemos para essa segunda. Na segunda parte, a gente não vai conseguir mais 600 fragmentos de graça. Então, se você não faz essas missões aqui, se você não tá jogando o evento, comece a fazer, porque você tá perdendo uma excelente oportunidade de ter uma ótima renegada na sua formação, que é a Lan King. Como eu sempre falo para vocês, não adianta querer gastar dinheiro em renegado na primeira temporada. Por quê? A maioria aqui, ou se não todos os renegados da primeira temporada, eles são basicamente de suporte. Se não são de suporte, são péssimos em ataque. Então não adianta vocês quererem desbloquear, por exemplo, Celeste, Kodiak, Kitami, Range, porque são renegados muito ruins. Para quem já tá mais avançado aí vai saber disso, mas se você tá começando agora, não fica investindo nesses renegados aqui, são porcaria. Invista somente na Lan King, já é uma excelente renegada. Eu vou até mostrar para vocês aqui alguns relatórios que a gente fez de ataque, simplesmente pelo fato de a gente ter jogado a segunda habilidade da Lan King, no caso no nível 5, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, os relatórios. Deixa eu pegar aqui o relatório de roubar e vou mostrar para vocês aqui agora. Olha para vocês verem a quantidade de tropas que ela já tá matando, 9 mil, olha aqui outro para vocês verem, ó, 7 mil, 13 mil tropas, tá vendo? Só pelo fato da gente ter desbloqueado a terceira estrela e também jogar essa terceira estrela para o nível 5, né? A segunda habilidade ali no nível 5. Então é muito importante vocês fazerem a evolução agora do renegado, mas como eu falei, não fica gastando rios de dinheiro nessa primeira temporada porque não compensa. Os renegados só vão ficar bons mesmo a partir da segunda temporada, não é da segunda rodada. Mas Chuck, qual que é a diferença? A temporada, teoricamente, ela é composta por 3 rodadas, né? Eu não sei ainda se hoje são 3 ou são 2, mas se eu não me engano são 3. Cada temporada tem 3 rodadas e cada rodada é individual. Então aqui no Gold Rush a gente teria teoricamente 3 rodadas e na Tempestade dos Sete Mares mais 3 rodadas e por aí vai. Então repara que só pelo fato de a gente ter feito esse desbloqueio aqui já melhorou bastante. Mas como eu falei, tudo de graça, eu não gastei absolutamente nada. Outra coisa que eu tenho feito aqui na minha conta também é o seguinte: a gente está focado em jogar o nosso conjunto do Rei do Crime todo para dourado. Chuck, por que você está fazendo isso?
Porque, gente, para você jogar um bom evento aqui na Febre do Ouro, no caso do Gold Rush, você precisa ter uma grande quantidade de tropas. Repara nosso poder aqui, ó, que a gente está com 34 milhões, mas ainda tem mais 242 mil tropas no hospital. E repara a quantidade de tropas que a gente tem, mais de 3 milhões e 800 mil de tropas. É muita tropa, dá para você fazer coisa pra caramba. Então, assim, é muito bom você ter tropas em grande quantidade, porque isso te dá uma liberdade maior para perder, mas principalmente dá uma liberdade maior para participar dos eventos, que é o mais importante. Então essa colocação que a gente tem aqui hoje, que está no top 3 basicamente, que a gente provavelmente vai conseguir ficar no top 5, é apenas pelo fato de a gente ter uma grande quantidade de tropas. A gente não tem uma estatística mais de 1000%, a nossa estatística não chegou em 700%, está em 660 mais ou menos, mas a gente, além de ter muita experiência no evento, a gente também tem muita tropa para queimar, e isso é muito importante também. E repara que eu já poderia ter treinado até mais tropas, porque eu tenho aqui, ó, 3 milhões de pontos de honra, daria basicamente mais de 400 aceleradores. Então o meu principal objetivo agora é maximizar os meus equipamentos do Rei do Crime. Eu não vou mexer com equipamentos de ataque, até porque os meus equipamentos de batalha, como vocês podem estar vendo aqui, ó, já estão praticamente no máximo. Então a gente vai focar 100% aqui agora no Rei do Crime. Eu já estou basicamente com, acho que 9 equipamentos no nível 20, mas como eu sempre falo com vocês, equipamento do Rei do Crime você só vai subir quando tiver os 18 equipamentos para subir todo o conjunto ao mesmo tempo, para não perder nenhum buff. Então, daqui mais ou menos umas 2 semanas no máximo, acredito eu, a gente já vai conseguir jogar todo o conjunto aqui para dourado. Aí eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando isso em detalhes também, explicando mais algumas coisas sobre esse equipamento, beleza? E como eu estava falando anteriormente, uma outra coisa que eu tenho feito aqui na conta é o seguinte: eu estou focando também, além do equipamento do Rei do Crime, focando em subir todas as minhas construções. Repara que basicamente todas já passaram de Elite, tá? Então Elite 1, Elite 2, algumas Elite 3 também. A minha mansão ela ainda é Elite 3, tá? Então a gente não tem como subir mais do que isso. Então repara, ó, produtores de bala, já posso subir, falta só mais um inclusive que eu vou subir hoje. Pro Elite 3, hospitais, a gente subiu praticamente todos aí já pro Elite 2, tá? É muito caro subir também agora nesse momento, por causa do metal principalmente. E os clubes também, que faz muita diferença no seu treinamento. Então se você quiser ter um treinamento aí muito rápido, muito bom, é bom que você faça também a melhoria dos seus clubes, porque vai ajudar bastante. Claro também que tem a questão dos equipamentos que influencia bastante e também os talentos da temporada. E chegando no talento da temporada, vou mostrar para vocês aqui, ó, que a gente já tá indo pro nível 60, a gente já tá conseguindo chegar no nível 60 e faltando 19 dias para terminar o evento. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, a gente tá no nível 57, 58, né, teoricamente, porque o nível 58 já tá colocado para fazer o investimento. E repara que a gente tem também uma quantidade bem interessante já de dinamites, ou seja, já tem mais um próximo investimento garantido. Por quê? Porque a partir desse momento, todos os meus investimentos estão sendo mais de 9 milhões para fazer, tá? Então esse aqui do nível 58 foi 8 milhões e 800, mas aí eu consegui uma redução de 600 mil, então já ajuda bastante. E o próximo investimento provavelmente vai ser mais de 9 milhões, né, no nível 59. Então nesse momento eu estou conseguindo fazer no máximo 2, 3 investimentos por dia, o que já está ótimo. Se a gente conseguir fazer 2 investimentos por dia até o final do evento, a gente vai conseguir pelo menos aí mais 18 pontos de 18 não, pelo menos aí mais 36 pontos de talento, ou seja, mais de 80 pontos de talento ao todo, o que já está excelente para quem não está gastando dinheiro, porque eu poderia estar comprando dinamite, poderia estar fazendo uma série de coisas que jogadores que gastam dinheiro fazem. Inclusive, eu estou juntando, como eu falei para vocês aqui, essa dinamite. Por quê? Porque eu ainda não peguei nenhum recurso também naquela loja de troca lá, que você troca dinamite por recurso. Então, se precisar, eu vou fazer isso, mas o meu objetivo principal aqui não é recurso, é talento. Então, essa dinamite que eu estou guardando aqui é primordialmente para o talento, caso falte, por exemplo, 2 pontos de talento no final, 1 ponto de talento, porque como eu sempre falo, a pontuação ela só vai ser contada de 5 em 5 pontos. Então não adianta você ter 71 ou 74, ou você vai ter 70 ou você vai ter 75. É sempre de 5 em 5. Por isso que é bom você ter essa reserva aqui, para caso lá no final falte algum nível de talento você para completar esses 5 em 5, você tem um estoque aqui, digamos assim, para completar e finalizar o último 5º ponto de talento que está faltando, beleza? Então galera, eu só queria trazer esse vídeo para vocês aqui para ter esse posicionamento, para mostrar um pouquinho do avanço que está tendo aqui. Vou mostrar também para vocês aqui os pontos de eliminação. A gente está indo para quase 200 milhões de pontos de eliminação, e é uma coisa que eu sempre falo com vocês: não importa se você tem 400%, não importa se você tem 600%, como é o meu caso, não importa se você tem 1.000, 2.000, 3.000%. Se você não tem aquele espírito de atacante, você nunca vai atacar.
Atacar não está relacionado com estatística, está relacionado com o seu tipo de jogo. Então se você não tem esse tipo de jogo, que é de atacar, que é ali de estar sempre fazendo os eventos de morte, indo pra cima dos jogadores, mesmo que sejam da mesma estatística ou até mais fortes do que você não vai conseguir absolutamente nada. Esse jogo aqui, como eu falei pra vocês, ele é totalmente individual. Pouquíssimas coisas realmente compensam jogar no coletivo, mas as recompensas primordiais, elas são individuais. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, um ataque que eu fiz no jogador, que a gente fez 2 ataques consecutivos. Repara que, teoricamente, ó, ela tinha mais estatística do que a gente, tá 800% aqui de atirador, mas mesmo assim eu fui pra cima e eu fiz 2 ataques consecutivos. Por quê? No segundo, ela já estava enfraquecida, e olha a diferença de mortes que teve, tá vendo? E aí vocês falam assim, mas Chuck, você perdeu 180 mil tropas, mas lembra que eu tô usando muita tropa ruim também aqui, ó, muita tropa fraca, e isso protege as minhas tropas mais fortes. Essa estratégia eu já falei pra vocês, é muito interessante. Carro T9 eu só coloco pra morrer, porque eu não uso essas porcarias desses carros aqui, então eu só tô usando pra realmente pegar pontos de honra. Então assim, é uma estratégia muito interessante fazer isso também. Mesmo que o cara seja mais forte do que você pode ganhar. Teve jogador aqui que eu já fiz 4 ataques consecutivos, nos 3 primeiros eu perdi e no último eu fui lá e matei um bocado de tropa dele também. Mas é claro, essa estratégia só funciona se o cara não tirar tropas, tem que ser muito rápido também para conseguir pegar ele antes que ele remova as tropas lá do centro, tá? No caso do drill. Então eu fiz isso aqui, ó, e repara, perdemos na primeira, mas na segunda a gente pegou uma porrada de tropa e consequentemente, ó, perdemos tropas mais fracas também, tá vendo aqui? Então a gente conseguiu matar tropas mais fortes e perder tropas mais fracas, então isso é muito interessante também, beleza? Então galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações também para não perder nenhuma novidade, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço.